Chegamos ao quarto tópico da nossa lição da Escola Sabatina. Nesse quarto tópico temos o título Quebrando o Preconceito. Irmão Jackson, descreva o que aconteceu quando Jesus convidou o próximo discípulo a segui-lo. O próximo discípulo foi Filipe. Jesus o encontrou na Galileia, né? Apesar de não ser galileu, a palavra de Deus declara que Filipe era da cidade de Betsaida, mas foi encontrado ali na Galileia e quando Jesus o encontrou, disse para ele, segue-me. E Filipe o seguiu. E agora Filipe também teve o desejo de anunciar esse achado, né? Para outras pessoas. E ele encontrou seu amigo, Natanael. E quando ele encontrou Natanael com empolgação, com alegria, falou, Natanael, nós encontramos aquele que Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Ou seja, Filipe disse a Natanael, nós encontramos o Messias, nós encontramos o libertador, né? Que estava o libertador prometido e convidou Natanael para também ir com Jesus para ter um encontro com ele. Exato. Então, do mesmo modo como nós vimos no fechamento do tópico anterior, que André e João, que foram dois discípulos de João Batista, ao ouvirem acerca de Jesus e ouvirem Jesus, eles foram em busca de apresentar esse Jesus aos seus familiares. Aqui nós encontramos Filipe, foi chamado por Jesus, ouviu Jesus, percebeu, esse é o Messias mesmo. Deixa eu comunicar isso para o meu amigo, Natanael. E Natanael, zeloso, temente a Deus, estava preocupado com a situação espiritual do povo, um homem de oração, recebeu essa informação. Mas como Natanael recebeu a informação, vamos ver aqui na próxima pergunta. O que podemos aprender da forma, ou com a forma como Cristo venceu a hesitação de Natanael? Qual foi a hesitação e como Jesus lidou com isso? Em continuação ao episódio, né? Então, Natanael, ao ouvir da boca de Filipe que ele havia encontrado Jesus de Nazaré, filho de José, Natanael agora um pouco cético, né? Duvidoso, né? Incrédulo, fala para Filipe, mas por acaso pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então é importante nós frisarmos aqui o porquê dessa desconfiança, né? O porquê ele cita a cidade que Jesus, onde Jesus foi criado, Jesus de Nazaré, né? Então Nazaré era uma cidade sem expressão naquela época, não era uma cidade desenvolvida, era uma cidade de segunda categoria, né? Nós podemos dizer assim. Então, por essa razão, Natanael agora fala, mas pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? E Filipe disse para ele, olha, vem e vê. Ele não entrou em discussão, né? Não, pode sim, Nazaré, enfim, de qualquer lugar pode vir alguma coisa boa. Exatamente. Mas então, não, né? Ele não fez isso. Não. Bem, então, Natanael foi até Jesus, né? Então, foi lá tirar sua prova, né? Fazer sua prova, né? E quando ele vê a pessoa de Jesus, então ele teve a mesma impressão que outros discípulos tiveram também. Jesus não tinha aquela aparência que Natanael esperava, né? Porque Natanael também, sendo um homem zeloso, mas cresceu no mesmo ambiente que os demais, onde era apresentado o libertador como sendo um rei, como sendo alguém imponente. Né? Isso, com vestidos, roupas majestosas. Então, quando ele enxerga aquele homem simples, de aparência humilde, então ele ficou decepcionado. Ele deve ter pensado, bem que eu disse que de Nazaré não podia vir nada de bom, né? Exatamente. Mas antes que Natanael falasse ou decidisse se afastar e ir embora, Jesus agora se dirige a ele, né? Jesus agora fala para Natanael, eis aqui um verdadeiro israelita em que não há dolo. Então Jesus agora faz uma apresentação de Natanael.
E Natanael agora pergunta para Jesus, mas de onde você me conhece? Uhum. Não conheço você, de onde você me conhece? E Jesus diz para Natanael, antes que Filipe te chamasse, eu te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Então Natanael respondeu e disse, Rabi, tu és filho de Deus, o rei de Israel. Isso aqui é muito interessante, né? Porque as pessoas ali, inclusive Filipe, talvez ficou sem entender o que tinha acontecido. Por que que Natanael mudou de ideia tão rápido? A sua percepção a respeito de Cristo mudou assim em segundos. Uma palavra, uma declaração de Cristo. Porque existia aqui uma experiência pessoal, né, entre Natanael e Deus. Então Natanael era alguém que se preocupava com a condição do povo de Israel, como foi mencionado aqui pelo irmão Luzirley, e orava, né, para que o libertador viesse. Ele havia também ouvido as pregações de João Batista a respeito do Messias, a respeito do libertador. E um determinado dia, Natanael decidiu agora se retirar e estava debaixo de uma figueira e ali ele orou a Deus. Pediu para que Deus revelasse para ele, trouxesse a ele conforto a respeito desse libertador que estava sendo pregado por João Batista, né? Desse Messias que estava entre eles. Então, Deus poderia ter mostrado para Natanael quem era, mas Deus não mostrou, apenas deu a ele o consolo de que realmente o Salvador havia chegado. Né? E quando Jesus agora, voltando ao encontro de Natanael, e quando Jesus fala, olha, antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira, então Natanael entendeu imediatamente que aquela era a resposta da oração sincera que ele havia feito. E por isso ele não teve dúvida, já que ninguém estava ali com ele. Já que ele não havia declarado esse momento íntimo com Deus para ninguém. Era apenas ele e Deus. Então, quando Jesus diz que havia visto Natanael debaixo da figueira, então ele entendeu que realmente era a resposta da sua oração e que Cristo era, de fato, o Messias. Ele era o rei de Israel. Então, essa foi a experiência pessoal que Natanael teve com Deus, né? E aqui nós podemos aprender que Deus ele não deixa nenhuma alma sincera, nenhuma alma honesta desamparada, né? Se formos a Jesus, se formos a Deus com sinceridade de coração, a nossa oração ela será respondida. E essa é uma lição muito importante para nós, porque assim como Natanael foi alcançado através de uma experiência pessoal, encontrou a Jesus, nós também podemos ter e devemos ter essa experiência. Isso. A nota ressalta, né, a questão que às vezes nós ficamos presos a ideias que nos são apresentadas e ao invés de simplesmente ir e ver, né, como fez Natanael. E aqui até menciona, olha, como o resultado seria diferente caso viessem e vissem. Mas às vezes ficamos presos, ao invés de teorias, a ideias de um, de outro. Não, mas um pastor X fala tal coisa, outro fala tal coisa, outro fala tal coisa e tal. Esse mundo religioso é uma confusão. Mas quanto você já dedicou para abrir a Bíblia e ver o que realmente... Venha e veja, né? Nesse caso, a questão é... Pega a Bíblia, esquece tudo que um punhado de gente está falando, sozinho ali, orando em espírito de oração e humildade, abra a palavra de Deus, deixe Deus falar ao seu coração. Quantas dessas ideias diversas, conturbadas, se desvaneceriam se simplesmente fôssemos até a palavra de Deus e víssemos de fato que ali está registrado, né? Então, apenas uma aplicação a mais em base dessa experiência de Jesus com Natanael. E louvado seja Deus por pessoas como Natanael, porque ele, apesar de nós olharmos assim, nossa, mas que desconfiado, né? Era só aceitar ali a mensagem, mas era uma pessoa sincera, zelosa, era uma pessoa que não queria errar,
porque ele provavelmente já poderia ter se decepcionado com outros que tinham surgido, né? E ele não queria errar, não queria seguir alguém que de repente estava se apresentando como o Messias e depois descobrir que não era. Ele queria seguir exatamente o que fosse. E Deus providenciou, né, que através do seu amigo Filipe, ele fosse conduzido diretamente àquele que realmente é o Messias e o Salvador do mundo. Precisamos de amigos como esse, né, irmão Jackson? Verdade. Bons amigos que nos ajudam a ter um encontro com Jesus. Precisamos também, irmão, Ser esses amigos, né? Verdade. Exatamente, exatamente.